Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque desta terça-feira. Já estamos fechando o mês de abril e sempre trazendo convidados muito especiais. Obrigado pela sua presença, sua participação. Lembrando que, excepcionalmente, o programa de hoje será gravado. Não temos condições, por exemplo, de você mandar suas perguntas. Você pode até mandar, mas a gente não tem como ler aqui durante o programa. Mas você pode, obviamente, participar de outras formas também. Nas nossas redes sociais, facebook.com.br jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VPWay nas demais plataformas de streaming e 6 horas da tarde a reprise também na Rádio Santos 92,5, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. E hoje vamos falar sobre jornalismo, vamos trazendo aí um dos principais, um dos mais badalados, não é badalados não, mas um dos maiores conhecedores dos bastidores da política santista, não só de Santos, mas da Baixada Santista, também diretor regional do Sindicato dos Jornalistas, aí o Sindicato dos Jornalistas empenhado aí na PEC do diploma, né, importante PEC do diploma para os jornalistas. Sandro Tadeu, obrigado Sandro, obrigado por ter vindo aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Fernando, todos os telespectadores, ouvintes, internautas aqui. É uma satisfação estar aqui participando pela primeira vez aqui do Enfoque. É um grande amigo, Fernando, uma das grandes referências do jornalismo aqui da nossa região, e desejar também uns cumprimentos a toda a equipe. Muito obrigado, Sandro. Sandro tem aí larga experiência profissional aí, um jornalista que acompanha o dia a dia da política aí, ainda um jornalista com J maiúsculo, né? Que a gente, o repórter, velho repórter aí, né? Que a gente está cada vez mais difícil, né, Sandro, ser repórter hoje em dia, né? Para ter os furos, né? Mas o furo não existe. Não, mas ainda a gente consegue, às vezes, né? Tem sim, Fernando. É que muitas vezes a notícia passa, às vezes, na frente do nosso nariz, né? E aí nada como a experiência, às vezes até a vivência na área, a gente consegue, de fato, aí destrinchar algum assunto, que muitas vezes a gente tem a missão de jogar luz, né? Eu acho que essa é a principal missão do jornalista, do repórter, muitas vezes jogar luz a um assunto que muitas vezes passa despercebido pela sociedade e voltar novamente a pautar esse tema, provocar esse debate na sociedade. Exatamente. Sandro, você está com a camiseta aí, PEC do diploma para o jornalista, sim. Inclusive, semana passada tivemos aí a participação de jornalistas, a FENAGE, né, a Federação Nacional de Jornalistas, temos imagens aí também para quem está nos assistindo, e, obviamente, uma preocupação que isso foi tirado, né, uma decisão aí do Supremo, e isso se arrasta aí de incluir com uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição. Como é que está essa discussão? Você acha que tem grandes chances disso passar aí, de se tornar, passar a ser obrigatório o diploma para jornalista? Olha, agora isso depende apenas da pautação desse tema, que depende do Arthur Lira, que é quem é o dono da caneta, né? Então, só para contextualizar a nossa audiência, Fernando, porque muita gente não sabe que hoje em dia não é mais necessário ter o diploma em jornalismo para você exercer atividade jornalística, né? Então, muita gente ainda questiona, que não é da nossa área, se pergunta, olha, mas por que dessa PEC, enfim, e aí cabe uma explicação que em 2009 o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo tirar a obrigatoriedade do diploma para o jornalismo, e enfim, isso... E outras categorias também, exatamente, né? E isso foi uma perda muito grande
para a nossa categoria especial, e o mote daquela questão era justamente a liberdade de expressão, que a gente está discutindo muito hoje em dia, né, com conta das redes sociais, e essa é uma mudança importante que foi feita lá atrás, e desde 2012 tramita essa PEC. Ela já foi aprovada no Senado naquele ano, no ano de 2012, e agora começou essa movimentação desde o ano passado. A FENAGE lançou essa camiseta em parceria com outros sindicatos de jornalistas aqui por todo o país, e na última semana houve um movimento chamado Ocupa Brasília, que foi justamente pressionar os deputados federais de cada região para que eles pudessem cobrar do Arthur Lira a pautação desse tema. Só para a gente fazer um recorte aqui regional e ser justo também com os deputados aqui da nossa região, o deputado Alberto Mourão foi recebido por uma delegação do Sindicato dos Jornalistas e da FENAGE na última semana, aderiu a essa campanha, e também a deputada federal Rosana Vale, que é jornalista de formação, inclusive ela foi a responsável por apresentar um requerimento para pedir a pautação com urgência desse tema. A gente ainda aguarda a manifestação dos deputados Paulo Alexandre Barbosa e também do delegado da Cunha, mas enfim, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, que somente assim a gente vai conseguir convencer o Arthur Lira a pautar essa discussão. A gente sabe que tem outros assuntos aí muito relevantes na área econômica que diariamente os nossos colegas destrincham no noticiário, mas essa é uma pauta muito importante, muito relevante para a sociedade, porque o direito à comunicação, a ser bem informado, isso inclusive está previsto na Constituição Federal, Fernando. Então, e quem faz esse trabalho são os jornalistas. Os jornalistas, eles são os trabalhadores que vão atrás da notícia para levar a melhor informação aos ouvintes, internautas, telespectadores e leitores. Exatamente. Você está colocando um ponto importante, ainda mais quando foi, obviamente, a retirada do diploma, isso em final da década anterior, aí, 2009, foi uma decisão até do ministro Gilmar Mendes, né, que polêmica decisão. Me lembro que ele veio até aqui em Santos, inclusive, foi vaiado, enfim, na universidade, aqui na universidade, no caso, aconteceu na Universidade de Santa Cecília, logo depois que ele tomou essa decisão. E aí, não havia a força das redes sociais hoje. E a grande confusão que as pessoas, às vezes, têm em relação a isso é que, principalmente, tem a questão do direito de expressão, né? Que todo mundo tem o seu direito de expressão, todo mundo tem o seu direito de se comunicar, vivemos num país democrático, né? E as pessoas podem se comunicar. A questão que é diferente do trabalho do jornalista, né? Porque quem faz o trabalho do jornalismo, quem é um jornalista, ele tem uma responsabilidade social de checar, apurar, erra como todas as outras profissões. E existem mecanismos legais, inclusive, para poder, efetivamente, a gente evitar abusos, né? Nesse sentido, como infelizmente tivemos ao longo também da história e temos também, né? Como qualquer outra profissão. Será que isso hoje as pessoas já entendem melhor, Sandro, do que com essa onda aí de fake news, ainda mais no ano eleitoral que a gente vai ter, a onda de inteligência artificial, tudo, porque o jornalista nunca foi tão importante como hoje, não? Nunca foi tão importante, e ao mesmo tempo há uma dificuldade muito grande das pessoas reconhecerem quem é de fato o jornalista, Fernando, porque hoje em dia você pega as redes sociais, muita gente se identifica como repórter, olha, porque apresenta tal situação, enfim, e muitas vezes há os assuntos eles não são abordados da maneira mais correta, enfim, às vezes até informações inverídicas, enfim, e acaba induzindo essas pessoas ao erro. Então isso eu acho muito complicado nos dias de hoje. E essa simbiose que existe, enfim, acaba atrapalhando muito essa questão, né? E muitas vezes o jornalista profissional acaba sendo penalizado por isso. Tanto é que normalmente muitos colegas são alvos de ataques nas redes sociais, no Twitter, Instagram, muitas vezes invadem, né, o perfil até mesmo de pessoas da família para mandar recados, enfim, então isso ameaças, exatamente, uns até que são até bacanas, trazem de uma maneira até cordial, mas outros acabam exagerando demais, e isso traz muitos problemas na vida do jornalista, porque acaba não se desligando, né, o jornalista
normalmente a gente tem o hábito de falar que a gente nunca desliga, porque a gente sempre tem que estar antenado em determinado assunto, determinado aspecto, enfim. E isso acaba atrapalhando demais. E as redes sociais acabam estendendo esse tipo de situação, né? Então, muitas vezes eu vejo ainda que as pessoas ainda têm essa dificuldade, e isso acaba atrapalhando também de como que elas enxergam, às vezes até deturpando a informação, a profissão. Você estava falando de erros, eu acho que esse é o principal diferença do jornalista, porque, por exemplo, se a gente erra, que nós somos falíveis, enfim, às vezes a gente não acorda num bom dia, às vezes está cheio de problemas, como qualquer trabalhador, como qualquer pessoa, um problema de saúde em casa, enfim, ou às vezes até a gente comete erros mesmo, por algum equívoco, um erro de digitação, enfim, e às vezes o mérito é de a gente corrigir no dia seguinte, de colocar a cara a tapa, olha, erramos, a informação correta é essa, e muitas vezes o que a gente online, vê... Né? Online exatamente, ou no online, de uma forma instantânea, que isso pode ocorrer, mas só que nas redes sociais isso muitas vezes não acontece. Nas redes sociais, muitas vezes, até de uma maneira deliberada, é publicada uma informação falsa, uma informação equivocada, e isso, de uma certa forma, acaba se perpetuando aí nas redes sociais, acaba sendo disseminado, e dependendo de quem publica, que tem um grande número de seguidores, tem uma audiência muito alta, acaba trazendo efeitos danosos para a vida das pessoas ou de uma comunidade, por exemplo. Exatamente, esse é o grande desafio, uma grande preocupação, porque você tem aí uma onda enorme, e até pegando esse gancho aí que você comentou, hoje a gente percebe, é claro que ninguém oficialmente é candidato, mas o que tem de pré-candidato aí, e muita gente com microfone empunhado na mão, né? Que aí repórter, né, enfim, que se considera, autodenomina repórter, o fiscal do povo, né, só que no fundo tem os interesses eleitorais por trás. Esse também é uma outra questão, né, Sandra, que a pessoa, olha, eu estou aqui exercendo o meu papel, é claro, mas o objetivo dele é outro, né, de ganhar espaço para poder se eleger, enfim, ou pelo menos se destacar nesse sentido. Como é que lidar com isso daí? Porque hoje todo mundo pega o microfone, olha. Isso, se você entrar nas redes sociais, você recebe vários aí. Sim, é verdade. E realmente tem essa intenção por trás, né? E que essa eu acho que é uma falha da lei eleitoral, Fernando, porque assim, oficialmente você só é candidato depois que seu nome for aprovado nas convenções partidárias, que é primeira quinzena de agosto. Só que até lá fica essa coisa, esse fingimento, olha, não, ninguém é candidato, enfim, mas quem tem uma candidatura para valer, que realmente vai se dar bem na urna, já começou esse processo há um ano e meio antes, né? Então, eu acho que acaba não sendo justo para com os leitores, com internautas, telespectadores, com cidadãos de uma forma geral. E porque acaba se utilizando de uma profissão, né, de que como você bem disse, tem o seu valor, é muito importante para a sociedade, para a democracia aqui do país, e acaba sendo distorcido, né, essa função do jornalista, do repórter, e que, na verdade, tem um fundo conotamente eleitoral ali, que é para você aparecer, ganhar visibilidade, enfim, e isso é muito ruim. Dentro desse contexto aí também que a gente abordar, a importância do diploma, ou seja, hoje você tem opções, jornalista diplomado por alguma instituição, obviamente homologada pelo MEC, e às vezes a pessoa ela pode também executar como repórter fotográfico, executar com experiência de ter trabalhado nesse sentido. Hoje como é que funciona? Hoje quantas pessoas aqui na região têm registro no Sindicato de Jornalistas? Qual é o perfil desses profissionais? E se também é importante a gente lembrar, as universidades, as faculdades, os cursos de jornalismo estão atendendo essa demanda dessa nova realidade? Porque isso a gente ouve aqui, sempre em outros cursos também, que não é uma coisa exclusiva do curso de jornalismo, de vários e vários problemas, várias e várias deficiências. Gostaria de saber, você como também da área sindical, que está do outro lado também, a qualidade que chega também é uma qualidade que merece aí nesse sentido, ou ainda existe muito deslumbramento, né? Eu vou fazer jornalismo para poder criar meu canal no YouTube, né? Que aí há uma diferença muito clara em quem é jornalista do que é youtuber. Eu até brinco,
né? Todo jornalista pode ser um youtuber, mas nem todo youtuber é jornalista. Ou influencer, Ou né? influencer, Que é a palavra você da moda. influencer, digital influencer, qualquer expressão nesse sentido. E inicialmente, Fernando, você me perguntou sobre o perfil. Infelizmente, a gente não tem esse perfil aqui daqui da região, enfim, do mercado, de quanto que chega, enfim. Mas, assim, o que a gente percebe é que é um número cada vez maior de mulheres ingressando na profissão, assim, pelo menos é o que eu percebo, desde a época que eu me formei em jornalismo na Universidade Católica de Santos, no ano de 2006, e a gente percebe também que é um desafio muito grande também para as faculdades, para as universidades acompanharem esse ritmo da transformação do jornalismo, porque mudou muito ao longo desses últimos anos. Eu até costumo brincar, sempre dar esse exemplo. Eu lembro que para eu poder acompanhar os jogos do meu time de coração na década de 90, ou eu precisava dar sorte para tá passando na rádio, ou eu tinha que esperar o compacto ali da TV Bandeirantes ou o cartão verde no domingo para poder ver como que eram os gols. Agora isso é de uma forma imediata, instantânea, para saber se foi gol, se estava impedido, se não foi, se valeu ou não valeu. Você recebe no teu celular de uma maneira muito... E isso é um desafio muito grande para o jornalista, porque assim, a gente tem que trabalhar sempre com a precisão da informação, que é isso que a gente precisa priorizar, só que muitas vezes a gente vê o inverso, né? É você postando ou publicando alguma coisa na maior velocidade, e o jornalismo ele precisa ter algumas técnicas, né? Além da técnica, você também precisa ter essa questão da consciência, você precisa ter essa bagagem, muitas vezes para você levar a melhor informação dentro do melhor contexto para o público, né? E esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente fala da questão da técnica. Eu me recordo há 20 anos, quando eu estava ali no segundo ano da faculdade, as pessoas querem ir para a rua, querem publicar, querem fazer o jornal, colocar na internet. Não é bem assim também, não. Você precisa ter essa vivência, porque ela é fundamental para que apresente um resultado adequado, uma matéria interessante, uma reportagem bem sustentada, né, para informar da forma adequada o cidadão. Exatamente, aí são os desafios da tecnologia, e volto a dizer, influencer, youtuber, e o que esses novos termos que surgem aí, tudo faz parte do jogo. Eu acho que é importante aí nesse sentido, até porque as pessoas, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas quando a gente trata de informação, de responsabilidade social, aí isso é um trabalho efetivo do jornalista, isso tem que ser levado em consideração. E a gente percebe também muita gente que tem contas e são famosos nas redes sociais e estão vindo para a universidade. Isso é importante também, esse outro lado também, né, de reconhecer, ou isso eu posso agregar conteúdo e agregar aí, e obviamente uma experiência, até porque ser youtuber em digital influencer às vezes é efêmero, jornalista não é efêmero, né, ele está lá, ninguém tira essa capacidade, esse poder de falar, né? E, Fernando, eu acho que uma coisa interessante também é que hoje o jornalista, ele tem que ser o multimídia, que a gente percebe isso, que antigamente a gente falava, não, porque esse é o jornalista do impresso, é de TV, ele é multimídia, e hoje nas redações também há um diálogo cada vez maior com outras profissionais que trabalham, por exemplo, na área de ciência de computação, visualização de dados, enfim. Então você tem um trabalho integrado hoje, às vezes até mesmo editores de imagem, enfim, que dominam bem essa parte, e você acaba fazendo trabalhos diferentes, né, que acabam valorizando o produto jornalístico e até trazendo um material mais rico para abordagem, né? Então eu acho que esse também é algo que vem mudando na nossa profissão, de você fazer esse trabalho em rede também com outros profissionais, né? Porque a essência da matéria-prima do jornalismo são as entrevistas, né? Então a gente também tem que entrevistar esses influencers, que são as pessoas com expertise em sua área de atuação, direito, economia, arquitetura, redes sociais, por que não, né? Então a gente tem que sempre estar antenado a isso e explorar melhor essa forma, extraindo a melhor informação dessas pessoas. Exatamente. Sandro, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek.
A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. O Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal Enfoque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Enfoque desta terça-feira, um programa gravado, mas que você pode acompanhar pelas nossas redes sociais e também, é claro, 3 horas da tarde, reprise lá na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11, Net Claro 45 ViPway e 6 horas da tarde na Rádio Santos. Você que está nos acompanhando pela Rádio Santos, muito obrigado pela sua audiência também. Sandro Tadeu, que é diretor regional do Sindicato de Jornalistas, já falou aí no bloco anterior também da luta aí da categoria dos jornalistas para aprovação aí, vamos depender aí do presidente da Câmara, né, Arthur Lira, para poder efetivamente votar o projeto da PEC do diploma, que é importante até para a própria democracia. Enfim, temas importantes. E você, Sandra, no outro bloco, falou, obviamente, do avanço das mulheres. Esse avanço eu já me formei um pouquinho antes, me formei em 89, e uma vez eu fiz um levantamento também na antiga Faculdade de Comunicação de Santos, a Facos, que, aliás, Santos é uma referência aí de profissionais espalhados pelo Brasil afora, até pelo exterior, né? Um número impressionante de jornalistas, né? Depois veio
também, veio a Unisanta também, que é mais de 20 anos de curso de jornalismo, mas obviamente a católica essa daí já há mais de 60 anos aí do curso, né? Grandes mestres aí, Santos é um celeiro de ótimos profissionais espalhados. E Sandro, você falou, obviamente, naquela época já havia, nos anos 80, já havia um crescimento da participação feminina, é claro que isso se expandiu ainda mais. E uma matéria agora que saiu ontem na Folha de São Paulo, no domingo na Folha de São Paulo, mostrou exatamente, manchete: ataque online contra mulheres se difunde em grupo não político. E aí foi um levantamento de pesquisadores aí, de um estudo que vai ser inclusive divulgado nesta quarta-feira, que vai ter a participação da vencedora do Nobel da Paz, Maria Ressa, que é fundadora da The Nerve. E esse estudo, que vai ser, volto a dizer, divulgado nesta quarta-feira, coloca tipos de ataques contra jornalistas mulheres e políticas. E aí a gente, algumas jornalistas que também são políticas, né, que isso é um outro assunto que a gente pode abordar também, mas assim, contra a credibilidade e reputação. Os ataques contra as mulheres jornalistas são muito maiores nas redes sociais do que contra os homens jornalistas. Por exemplo, 75% dos ataques ligados a gênero em comentários no YouTube, 41% no X, no Twitter, 24% no Facebook, para minar a confiança ou indicar falta de patriotismo. 60% dos ataques de gênero no Facebook, 31% no X e 15% dos comentários do YouTube. Críticas à aparência física, 10% dos posts agressivos ligados ao gênero no X, no X, enfim, no Twitter, antigo Twitter, 4,8% no Facebook. E de cunho sexual, inclusive transfóbicos, 18% no Twitter, no X, e 7,1% no YouTube. Enfim, são dados aí, essa questão de desqualificar não só as políticas, mas jornalistas também, mulheres. Os ataques são muito maiores do que os homens. O que dá para levar desse estudo que vai ser, volto a dizer, que vai ser divulgado em São Paulo aí, nesse evento que acontece. O relatório vai ser lançado na reunião paralela ao G20 sobre integridade da informação, que acontece nessa quarta-feira, e vai ter a participação dessa vencedora do Prêmio Nobel, a jornalista Maria Ressa. A gente vive numa sociedade muito sexista, Fernando, que as mulheres a todo momento elas precisam estar se provando. Até mesmo a autora dessa reportagem, a Patrícia Campos Mello, ela foi alvo de um ataque canalha por parte de alguns parlamentares, enfim, por conta de uma série de matérias que ela vinha fazendo, enfim, denúncias comprovadas, enfim, e ali foi levado um cidadão ali ao Congresso Nacional, e num depoimento ele falou ali que ela conseguia as informações ali em troca de serviços sexuais, enfim, uma fala lamentável que o Congresso Nacional permita esse tipo de situação, né? E a Patrícia Campos Mello, que é uma das jornalistas mais premiadas aqui do nosso país, enfim, é uma das grandes referências que a gente tem do jornalismo brasileiro. E a gente percebe isso muito claro, por exemplo, na área do esporte também, a gente pega, por exemplo, a Ana Thaís Matos, que depois de não sei quantos anos que a gente viu uma jornalista fazendo uma análise da final da Copa do Mundo da TV Globo, que é a principal emissora de TV, né, que eu acho que é o sonho de qualquer jornalista esportivo, trabalhar numa Copa do Mundo e comentar. Não sei, sinceramente, qual foi o jornalista antes dela. E, normalmente, a gente vê muitos ataques a ela, enfim, na seara da política também. A gente percebe. A Marília também, né? Isso, a Marília também a gente vê muito forte, né, esses ataques, enfim. Na parte da política também a gente vê, por exemplo, a Daniela Lima, que trabalhou na Folha de São Paulo durante muito tempo, foi para a CNN, agora está na Globo News, vira e mexe também, ela é alvo desses haters, mas isso não ocorre somente com a jornalista Miriam Leitão também. O que aconteceu com ela durante a ditadura militar e acabou sendo ataques, mais ataques, né? Enfim. Sim, então realmente é um cenário muito complicado hoje para as mulheres de uma forma geral, Fernando, e não somente na área do jornalismo, da comunicação, mas na política também, né? A gente percebe, por exemplo, durante o mandato da presidente Dilma, o quanto que ela foi atacada, né? Em vários aspectos, enfim, ataques machistas, e que, por exemplo, se fosse um homem que cometesse os mesmos erros, equívocos, talvez muitas vezes acabe
acabam sendo passados por cima, o pessoal passa um pano mesmo, né? Então, obviamente que houve erros durante a gestão, isso é inegável, mas a gente percebe que é um ataque muito grande contra as mulheres, até mesmo aqui em âmbito regional. A gente teve uma época aqui que nós tivemos 3 prefeitas ao mesmo tempo, e muitas vezes os ataques que eram feitos ali por parte de alguns críticos ao governo, justamente por elas serem mulheres, por estarem à frente dos seus municípios, era muito mais danoso, era muito mais forte do que se fosse um homem à frente da gestão. Era a Márcia Rosa, Platão, a Maria Antonieta em Bertioga e a Milena Bardieri em Peruíbe. Em Peruíbe, né? Enfim, é uma triste realidade que ainda, infelizmente, as redes sociais, como a gente sempre lembra, né? O Francisco La Scala, apresentador aqui do Jornal em Foque, sempre recorda a questão do Humberto Eco, né? Infelizmente, as redes sociais abriram vozes, deram espaço para os imbecis, e, enfim, é uma triste realidade nesse sentido aí, mas é importante esse lançamento também. Outra pessoa também muito criticada acaba sendo também a Vera Magalhães, da TV Cultura também. E aí misturam questão ideológica, enfim, questão muito complexa nesse aspecto. Sandro, também dentro dessa linha, qual é o trabalho que o sindicato está fazendo aí para aproximar, especialmente com os estudantes? Existe algum trabalho? Quais são as ações que vocês estão realizando aí também, desse convencimento também de sindicalização? O fato, muitas vezes, de você estar atrelado, e aí hoje mudou muito o perfil do jovem também, né? Mudou muito. Antigamente o jovem era muito jovens, ou boa parte dos jovens tinha aquela ideia ideológica mais à esquerda. Hoje isso não está tão claro nesse aspecto, né? Mas e isso, obviamente, o sindicato também tem uma ligação histórica também com a CUT, que é ligada à esquerda. De que maneira isso ajuda ou atrapalha também você atrair as novas gerações aí de jovens jornalistas aí para poder, porque um sindicato forte, obviamente, contribui aí para ter uma categoria mais forte. Não, com certeza, Fernando. Eu me recordo de um exemplo de um ex-professor que eu tive na faculdade, do Gerson Moreira Lima, que ajudou a formar. Exatamente. Um abraço para o Gerson, né? Ele que foi uma das grandes referências aqui do jornalismo da região. Ele não usou esse exemplo na minha classe, mas ele trazia uma banheira pequena e ele falava, olha, o jornalista ele precisa se despir de preconceitos, né? Então, para você trazer à tona, enfim, muitas vezes é isso, né, Fernando? Como você bem disse, o sindicato tem uma vinculação a uma central sindical, que é a CUT, já há muitos anos, mas assim, o estudante ele precisa estar aberto, assim como o trabalhador de uma forma geral. A gente está às vésperas agora do 1º de maio, e é importante que o trabalhador tenha essa consciência, né, porque e o jornalista não é diferente. O jornalista, ele é um trabalhador como outro qualquer, ele também tem seus problemas, ele ganha para trabalhar em sua força de trabalho, né? Enfim, as pessoas não estão ali só para parecer bem na câmera, por uma questão de vaidade. Não, é um trabalho como qualquer outro, né? Então é importante ter esse esclarecimento. E no caso dos estudantes, a gente vem procurando fazer essa aproximação. Existe, por exemplo, a pré-sindicalização, onde o estudante ele paga a cada 6 meses uma mensalidade e tem direito a uma série de questões, por exemplo, cursos que o sindicato tem promovido, alguns deles são até gratuitos. A gente teve um curso muito legal que foi feito de uma forma online, sobre noções de direito para jornalistas, e isso é muito importante, né? Porque isso é fundamental, independente da área do jornalismo que você vai atuar, o direito é importante, de você ter esse conhecimento. Não é uma área fácil, a gente sabe, né? Até porque tem muitos meandros a parte jurídica, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, aos poucos, de uma forma gradual, a gente vem buscando trazer esses novos cursos. No ano passado, a gente organizou uma biblioteca também que traz livros de jornalistas. Então, você que conhece algum amigo que é jornalista, fez um livro, quiser fazer alguma doação para o sindicato, basta entrar em contato conosco e a gente tem uma biblioteca para jornalistas. Isso eu acho que é muito legal, né, Fernando? Porque muitas vezes tem colegas que lançam livros por aí e, assim, esse é um diferencial dessa biblioteca que foi organizada pela atual direção do sindicato, e isso também acaba servindo como um ponto de referência. Essa biblioteca fica em São Paulo, na sede do sindicato,
sindicato na Rua Rego Freitas, né? Então, mas é uma ótima referência aí para quem está estudando jornalismo, que quiser fazer alguma pesquisa mais aprofundada. Muito legal. E o sindicato fica na Martim Afonso? Martim Afonso, isso, número 101, 101, no 6º andar. E funciona todo dia aqui? No período da tarde, período sempre da tarde. tem uma funcionária que fica lá de plantão. Aliás, esse é também um detalhe curioso, porque são poucas as regionais que têm uma sede própria, que é o caso do Sindicato dos Jornalistas. Foi uma luta antiga, né? O passado é importante, para a gente ver o presente, a gente tem que reconhecer o que foi feito no passado. Outro dia até um colega me chamou, porque estava com uma dúvida sobre qual que era o nome do auditório lá do sindicato, né? E curiosamente, assim, a gente achou uma reportagem falando de um baile que foi realizado para arrecadar fundos para comprar as poltronas do auditório que lá estavam, né? Então, isso na década de 70 e tal. Então, realmente, a gente tem que valorizar a nossa história, né? Hoje, a regional aqui de Santos é a segunda maior em número de filiados do estado, só fica atrás da capital, né? Quantos obviamente. filiados São mais ou menos 300 filiados entre associados da ativa, né? Pessoas e aposentados e pensionistas. É um número pequeno, né? Obviamente a gente gostaria que fosse um número maior de associados, né? E é importante, né, que a categoria esteja unida para valorizar, enfim, e até mesmo para nessa questão da formação, né, Fernando? Porque isso, eu acho que isso acaba tornando o jornalista um diferencial, né, ele com conhecimento maior, o que dá uma bagagem maior para ele atuar em umas mais variadas frentes que a gente sabe que são muitas aqui na nossa área. Sem dúvida aí. Sandro, a gente vai para o último bloco do Jornal em Foque aí, vou falar, obviamente, você é o craque aí sobre os bastidores da política, obviamente, vamos falar sobre eleições. As eleições estão chegando aí e o Sandro vai fazer uma análise bem interessante aí nesse sentido, aí depois do intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. O Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal em Foque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o diretor regional do Sindicato dos Jornalistas de Santos e Baixada Santista e jornalista Sandro Tadeu. Afinal, estamos aí às vésperas do Dia do Trabalho, nada como também homenagear a categoria do jornalista. É que eu sempre falo, Sandro, a gente fala de todas as categorias e esquece de falar da categoria dos jornalistas, verdade. Né? A verdade é essa, né? A gente esquece de falar, mas é importante. Sandro, você já coluna Dia a Dia, foi um dos responsáveis pela coluna do Dia a Dia em Jornal A Tribuna, hoje tem uma coluna diária no BS9 também, né? E fazendo, obviamente, o trabalho de formiguinha, o trabalho de bastidores, saber as fofocas, né? Fofocas no bom sentido, é claro, mas as fofocas que acontecem ainda mais no ano eleitoral e eleições municipais. Sandro, não vai faltar, e já não falta assunto, mas não vai faltar assunto mesmo, né? Queria que você fizesse uma análise aí, o que vai ter de trabalho aí para quem gosta de jornalismo político. Olha, trabalho já tem desde o começo do ano, né, Fernando? E assim, acho que um ponto nervoso dessa parte foi justamente o fim da janela partidária, que é quando tem aquela mudança, troca de partidos, enfim, e realmente foi uma janela bastante agitada aqui em Santos, mas também em outras cidades da região, né? A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, de Itanhaém, onde o prefeito acabou mudando aos 45 do segundo tempo de partido, ele que foi eleito por um partido, PSDB, em maio do ano passado mudou para o PSD e na véspera de fechar a janela partidária mudou para o Republicanos. E até um dos vereadores que acabou mudando de partido, ele foi para o Republicanos com a intenção de sair candidato a prefeito. No final das contas acabou ficando sem partido, ou seja, nem a vereadora ele vai conseguir disputar as eleições. E no caso de Santos, a gente teve um caso também muito peculiar, que era aquele suspense se o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa iria aceitar o convite para migrar do PSDB, por onde ele foi eleito, né? Tem toda a trajetória política dele. Isso, mais votado do partido, e ir para o PSD do Gilberto Kassab. Então ficou até aos 45 do segundo tempo aquela indefinição, se ele ia, não ia, e muita gente na chapa. A vereador já desesperado. Teve um aí, inclusive, que saiu do partido, tirou foto da sede do partido, né, o ex-vereador Banha, estava no MDB, viu que o MDB ia mudar e efetivamente vai apoiar, obviamente, a eventual candidatura da deputada Rosana Vale, e aí mudou, na sexta-feira tirou foto, no sábado já estava no PSD. Fez o caminho oposto aí do prefeito do Thiago Cervantes de Itanhaém. Exatamente. Então foi algo bastante peculiar, assim, não me recordo assim de algo ser tão agitado ao longo dos últimos anos. É que houve também muitas mudanças na lei eleitoral. Antigamente era 1 ano que você tinha que se filiar, então também a gente não tinha essa coisa das redes sociais, então talvez seja uma impressão equivocada da minha parte, mas realmente foi algo foi muito agitado. Foi muito, que chamou muita atenção, né? E agora começam a montar as primeiras peças desse grande quebra-cabeça que só vai ser definido mesmo somente em outubro. Exatamente, teve gente que ficou sem dormir, né, Sandra? Foi. E jornalistas até do outro lado também, pegando as informações, o pessoal mandando, e essa é a vantagem também hoje das redes sociais, do WhatsApp. De você ter as informações aí para poder dar uma informação mais correta possível. Aí entra o trabalho do jornalista. Sim, e muitas vezes, assim, até pessoas bem intencionadas, às vezes passam uma informação. Sim. E às vezes você tem que correr atrás, né? Você tem que nem, por exemplo, até mesmo do Paulo Alexandre, dele ir para o PSD. Eu lembro que eu estava sábado à noite em casa e me passaram a informação numa fonte que eu respeito bastante. Eu falei, não, o Paulo foi para o PSD. Eu falei, pô, mas não é possível, né? Aí tentei correr atrás de madrugada, consegui 1h da manhã. Eu falei, não, ele ficou no PSDB. Mas isso demora 1h da manhã. No domingo já. Já no domingo para conseguir a informação. Eu falei, pô, mas será que eu comi bola e tal, né? Porque a gente fica com esse receio, né? Então, ainda mais por conta dessas mudanças de última hora, né? Enfim, então a gente tem que correr atrás da informação, né? Porque
esse também às vezes é um equívoco, né? Que muita gente diz, não vai acontecer nada e tal, e aí é que acaba acontecendo. Em política é muito assim, às vezes você espera uma coisa, acontece um outro movimento, isso é muito natural. Dentro do que você está falando, Sandro, duas questões que eu acho que, obviamente, até agora, por incrível que pareça, todo mundo sai pesquisa, todo mundo está se mobilizando a respeito, já se mobilizou a respeito da janela partidária no início de abril, mas oficialmente só temos um pré-candidato, né? 2 talvez. Né? Veio inclusive na semana passada o advogado e professor Renato de Jesus, ele participou conosco aqui pelo PRD, ele é pré-candidato, né? Se coloca como pré-candidato, até agora todos são pré-candidatos até oficializar, e a vereadora, ex-prefeita, ex-deputada Thelma de Souza, e junto com os partidos de esquerda aí vão apoiá-la, isso já está claro, está definido. Mas todo mundo sabe que o nome da deputada federal Rosana Vale é a candidata do PL, né? Provavelmente junto com o MDB e Mobiliza, talvez um outro partido menor também apoie nesse sentido, mas ela oficialmente ainda não falou que é candidata, pelo menos até agora não oficializou que sou pré-candidata na realidade. E por parte do executivo, você falou agora do ex-prefeito Paulo Alexandre, e tem o prefeito Rogério Santos, que aqui onde você está sentado, anunciou que ele é o candidato, mas existem alguns pontos aí nesse sentido e uns pontos de interrogação nesse sentido. Essa movimentação até do Paulo indo ou não para o PSD, que ficou um suspense, passou por essa questão. E estamos aí, as eleições faltam um pouco mais de 5 meses. Eu não me lembro de uma coisa tão complexa assim. Há muito tempo, né? É verdade. Olha, e até mesmo nesse último final de semana, no último sábado, para ser mais preciso, houve uma reunião desses pré-candidatos, uma reunião de formação sobre parte jurídica, de comunicação, com pré-candidatos do MDB, do PL, que é o partido da deputada Rosana Vale, e também do PRD, que você citou, do Renato de Jesus, que foi assessor parlamentar da Câmara de Santos, e ele teve, ou seja, então dá a entender que parece que haverá uma unidade entre esses partidos, né? O PRD também. Do PRD. E aí até a Rosana... O presidente negou, inclusive. Sim, negou, mas eles estavam juntos nesse encontro. Até ideologicamente, o PRD é a fusão do PTB com Patriota, que sempre foi um partido muito ligado, ambos os partidos ligados ao governo Bolsonaro. Exatamente. E até a Rosana Vale, ela até chegou a mencionar nesse encontro, ela falou, olha, não tem pressa para a gente definir se é pré-candidato ou não, para anunciar, até porque o lado de lá ainda não decidiu o que vai fazer, né? Até chegaram a brincar, falaram, olha, vamos precisar de 2 prefeitos para derrotá-la, enfim, né? Então, 2 prefeitos que no caso seria o atual prefeito Rogério Santos, que é o pré-candidato da situação, e o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que tem uma força inegável nas urnas, ele é a grande liderança política desse grupo, né? E existe uma tabelinha dos dois, né? Isso é inegável, né? Os dois têm uma afinidade política muito grande, então fica essa dúvida, né? E saber como que a população vai reagir em relação às pesquisas, né, Fernando? Porque a gente tem de um lado a deputada Rosana Vale, que é uma figura bastante popular, ela como jornalista fez carreira aqui na nossa região, e ela tem um apoio do ex-presidente Bolsonaro também, que é do PL, hoje ela é uma grande liderança do PL, é a presidente do PL Mulher. E eu acho que tem esse dilema aí de como que ela vai lidar na campanha, né? Se ela vai adotar uma postura mais bolsonarista ou se ela vai ter uma postura valorizando a trajetória dela, enfim, né? Mas isso pode causar um certo ruído na comunicação e eu não sei bem como esse eleitor mais fiel ao Bolsonaro vai reagir numa campanha assim. Mas são muitos elementos que a gente tem para ver para frente. Nós temos o prefeito Rogério Santos, que tem um governo bem avaliado, a gente percebe isso, né, pelas pesquisas de opinião, mas assim, o que eu sinto, assim, até conversando com algumas pessoas, que é que
muitas pessoas ainda não o conhecem. Exatamente. É uma figura que passa batido aí por parte da sociedade. Ele tem um perfil bem diferente do deputado Paulo Alexandre Barbosa, né, que é um perfil mais popular, é uma pessoa que está na política há muitos anos, né, foi forjado na política, o pai foi vereador, presidente da Câmara, né, o Paulo Gomes Barbosa. Perfeito. Então já está no DNA isso, né, e a gente percebe isso claramente, né, na postura dele, enfim. Então vai ser uma eleição, acho que bastante emocionante aqui em Santos, tem muitas incertezas e muita coisa ainda está por vir. Dentro desse cenário, o vice pode ser a diferença, você acha? Olha, eu acho que pode contar um pouco, Fernando. É que assim, infelizmente na política a ou gente a vice, né? ou a vice, né? É muito personalista, né? A eleição. Então a gente está falando, por exemplo, de uma outra pré-candidata, da Thelma, né? A Thelma de Souza, vereadora do PT, que é uma grande liderança, uma liderança histórica do PT. Eu sempre brinco com os colegas que, assim como a gente fala do Lula, a gente tem os telmistas aqui na cidade de Santos, porque muita gente vota na Thelma. Sim. Então, independente do partido, a gente sabe, por conta do legado que ela deixou como prefeita, como deputada, pela história dela, então é muito forte a presença da Thelma, né? Então essa questão do vice talvez acabe agregando de um ponto de vista ou outro. Numa eleição tão disputada, talvez possa fazer a diferença. A gente teve a eleição mais apertada da história, foi justamente há 20 anos, entre Exatamente. Papa e Thelma, 1.771 votos de diferença, né? Então, realmente chama a atenção. Então, eu imagino que vai ser uma eleição bastante disputada. Segundo turno é inevitável. Você Eu imagino que sim. Eu acho que pelo quadro que está se pintando aí, eu acho bem difícil que não ocorra o segundo turno, quer dizer que ocorra o segundo turno depois de 20 anos, né? Então, que é uma outra eleição, né? É uma outra eleição, a gente... aí os ânimos ficam ainda mais aflorados ali durante aquelas 3 semanas ali, e aí realmente pode fazer a diferença essas figuras de alguns cabos eleitorais, os vereadores eleitos, né, aqueles que tiverem um bom desempenho nas urnas, ainda que não consigam se eleger, também vão ter um papel importante aí nesse trabalho de formiguinha na conquista de votos. Exatamente. Até dentro do que você falou agora da vereadora, ex-prefeita Thelma de Souza. E aí eu pergunto, porque a gente já teve aí a oportunidade de vários políticos da esquerda, a própria vereadora Thelma, vereadora Débora Camilo, o Marco Aurélio também do PDT, enfim, outros nomes também nesse sentido. Para onde vão, esse é o grande desafio, no eventual segundo turno, os votos dos eleitores da esquerda? Isso pode beneficiar o governo ou não, se a gente tiver um número... Porque hoje em tese, se você tiver eventual segundo turno, pelas pesquisas, seria a própria deputada Rosana Vale, pelas pesquisas, e alguém do governo, vamos dizer assim, porque ainda não bateram o martelo. E, obviamente, a gente não pode esquecer do peso do PT, no caso da Thelma de Souza. Mas, no eventual segundo turno, esses votos, eles vão para o lado bolsonarista ou vai para o governo que ainda que está dentro de um partido de centro-direita, digamos assim, para não dizer que é de direita, né? Que o Republicanos não representa também um partido de centro. Né? Não existe Esse é um desafio. É um desafio, não é uma equação exata, né, Fernando? Mas assim, eu acho que a tendência é que a maior parte dos votos acabe migrando para o Rogério Santos, caso ele seja o candidato, né? Até porque o Rogério ele tem uma boa afinidade com a Thelma. Eles estudaram juntos, fizeram mestrado juntos aqui na Universidade Católica de Santos em saúde coletiva. Então, a tendência é essa. Mas a gente tem que levar em consideração que é aquilo que a gente que eu citei do personalismo. Muitas vezes, talvez as pessoas acabem se identificando por alguma história, por alguma questão, com a deputada Rosana Vale. Sim. Então, a gente não pode também desconsiderar isso, né? Porque é uma figura muito forte, né? Do ponto de vista da comunicação, que diariamente estava na casa das pessoas, né? Então, isso também pode acabar pesando, né? Na hora da escolha, né? Mas, assim, enfim, aquele cara que é o petista de carteirinha, a pessoa que é identificada ao PSOL, dificilmente vai votar na Rosana Vale. Isso eu acho que não dá para cravar que é impossível, mas é improvável. Sim.
inevitável. Mas também tem aquelas pessoas também que têm um pensamento mais crítico que podem anular o voto também, que isso também favorece acaba... quem tá na frente. Favorece quem está na frente, enfim, isso também pode dar uma conotação diferente. Por exemplo, eu me recordo que na eleição de 2018, o Márcio França, que é uma importante figura aqui, política aqui da nossa região, teve pessoas que acabaram anulando o voto, pessoas que eu conheço, para não votar nem no Márcio França, nem no Dória na eleição para o Palácio dos Bandeirantes. E o Dória acabou ganhando a eleição por uma margem pequena, inclusive aqui na nossa região. Exatamente. Sandro, a gente está finalizando o programa, mas é claro, é inevitável falando de política e falando de jornalismo. A gente percebe que se nos anos 90 as professoras, as educadoras eram os grandes nomes da participação feminina, talvez foi um dos momentos mais importantes. E Santos e a região, mas Santos principalmente, chegou a ter 5 vereadoras, se não me engano, no total de 17, né? Acho que não 17, não me lembro exatamente. Mas assim, a expressão aí da presença feminina e boa parte delas, a grande maioria delas, ligadas à área da educação. Hoje esse perfil mudou, né? A gente percebe aí, inclusive, de candidatas, pré-candidatas, jornalistas, né? Algumas saíram agora recentemente até da TV Tribuna, que é uma norma da Globo, inclusive, né? Nesse sentido. E você tem aí, no caso, uma pré-candidata da Prefeitura do Guarujá, jornalista, Thaís Margarido. Você tem a própria Audrey Cleis como um nome forte também, jornalista, a própria Rosana Vale também nesse aspecto, a deputada Solange Freitas, todas jornalistas e entraram na política. Você acha que é uma nova tendência cada vez mais? Isso também vai se refletir nessas eleições municipais também? Essa fusão jornalismo Eu acredito que sim, até porque não é um fenômeno novo, né, sim, Fernando? Porque assim, antigamente a gente via, por exemplo, muitos radialistas fazendo sucesso aqui nas urnas, conseguindo se eleger, né? Então a gente teve muitos colegas, inclusive aqui da nossa região, que tiveram êxito nas urnas, né, por conta dessa história da comunicação. A gente, por exemplo, tem no Senado o Marcos Rogério, que ele é de Rondônia, se eu não me engano. Ele foi deputado federal, ele teve uma grande aparição ali na imprensa e aí virou senador, né? Então eu acho que é uma tendência cada vez maior, até porque o partido ele quer pessoas populares para fazerem parte dos seus quadros, né? Não é um concurso de inteligência, não é um concurso de beleza, enfim, mas assim, os partidos eles querem pessoas que trazem votos, né? E no caso dos jornalistas, eles têm uma presença muito grande na televisão, na internet, cada vez maior. Muitos deles têm um trabalho muito forte nas redes sociais também, e isso acaba tornando isso um diferencial e um atrativo grande aí para os partidos buscarem esses candidatos, enfim, né? Que é isso, a gente precisa ter muito claro em relação a isso, né, Fernando? Então, eu acho que realmente sim, é uma tendência, até daqui a pouco, né, a gente estava falando de influenciadores, é muito provável também que alguns desses influenciadores também acabem ingressando para a política, né, porque os partidos, eles querem isso, e eu que acompanho a Câmara aí já há alguns anos, muitas vezes a gente percebe algumas injustiças, né, até mesmo parlamentares que fazem um bom mandato, tem uma equipe muito interessante de trabalho, muito qualificada, muitas vezes acabam ficando de fora por conta disso, que é a decisão do eleitor, o voto, sim, cada um interpreta de um jeito, cada um tem a sua estratégia e muitas vezes acabam não se elegendo, apesar do bom trabalho como parlamentar. Muito bem, Sandro. Acho que deu para ficar claro aí o cenário que vai acontecer e parabéns aí pelo trabalho à frente aí da diretoria regional do Sindicato de Jornalistas. Você sabe que a gente tem limitação pelo tempo também, os compromissos também, e eu agradeço muito sua participação, Sandro. Fernando, eu que agradeço o convite aqui para estar participando do programa de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Esse foi Sandro Tadeu, jornalista, diretor regional do Sindicato de Jornalistas aqui em Santos, Baixada Santista, que participou do Jornal em Foque de hoje. Esse programa que você pode rever também, não só em qualquer momento nas nossas redes sociais, mas também a partir das 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da ViPlay, ou 6 horas da tarde na Rádio Santos, 92,5. Lembrando que nessa quarta-feira vamos ter um programa reprisado aqui no Dia do Trabalho. Afinal, feriado nacional, e todos nós também temos o direito, mais um dia, muita gente trabalha no dia 1º, mas é claro que o Jornal em Foque é programa gravado, mas você pode nos acompanhar também. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo feriado e até quinta ao vivo aqui no Jornal em Foque. Tchau, tchau.
Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.